Vamos dobrar os nossos joelhos, quem puder, confessar os nossos pecados ao Senhor. Depois de um instante de oração silenciosa, o presbítero Edgar vai quebrar o silêncio. Oremos ao Senhor. Poderosa palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versos de 1 a 14. Você pode manter a sua Bíblia aberta aí, eu vou ler na versão NVI. Na igreja, as Bíblias que tem nos bancos são todas RAA, mas você pode acompanhar a leitura que diz assim. Depois disso, Jesus apareceu mais uma vez aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, também chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Disse Pedro, vou pescar. Os outros disseram, nós também vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da grande quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia, 80 metros. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, estava cheia. Tinha 153 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus, aproximando-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Vamos juntos? Vamos juntos? Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Meus irmãos queridos, é interessante como as aparições de Jesus ressuscitado se dão sempre que dia da semana? Domingo. Jesus ressuscitou no domingo. 7 dias depois estavam os discípulos reunidos no lugar de costume. Jesus aparece com eles. E agora é a terceira vez que Jesus aparece depois de ressuscitado. Quando Jesus aparece,
É bom perceber algumas realidades na leitura desse texto. Os discípulos estavam aguardando o derramamento do Espírito Santo, ou o poder para eles saírem pregando o evangelho por todos os lugares. Mas enquanto isso não acontecia, eles tinham de sobreviver. Eles tinham de trabalhar. Eles tinham de cuidar da sua família. Eles tinham de cuidar dos seus negócios, porque uma grande parte deles eram pescadores, e aqui tem 7 dos apóstolos, e 7 eram pescadores. Eles estão pescando. É claro que você tem lá outros, é só ler lá na chamada dos 12, que você vai ver que 5 tinham outras profissões, mas 7 eram pescadores. Os 7 saíram para pescar. É isso a função, o ofício deles. Importante. Deus não nos arranca do nosso ofício para nos mandar fazer outra coisa. Ele nos manda ser obedientes aonde nós estamos plantados. Hoje, no Sermão da Manhã, o reverendo Felipe nos mostrou de maneira muito clara que Deus quer que nós sejamos os melhores, que os seus discípulos sejam os melhores naquilo que eles fazem. Nós temos alguns irmãos da nossa igreja que trabalham com transporte de aplicativo. Então, o seu carro precisa ser o carro que está limpo. O seu carro precisa ser o melhor carro possível dentro da sua qualificação. O seu carro precisa estar cheiroso para acolher as pessoas. Seja o melhor naquilo que você faz. Também na nossa igreja, nós temos irmãos que trabalham numa escola. Seja o melhor na escola. Faça da sua escola o melhor ambiente. Temos na nossa igreja irmãos que trabalham com som, com mídia social, lá fora. É preciso fazer o melhor. Nós fomos chamados por Deus para viver debaixo da proteção divina, sendo os melhores desta vida. Por isso, o sermão pregado hoje de manhã, o pastor aplica isso de uma maneira gloriosa para nós, quando ele diz que as pessoas que eram do mundo, olhando para eles, procuravam a reunião dos crentes, porque os crentes se amavam e faziam de tudo o melhor. Seja o melhor naquilo que você faz. Os discípulos, então, estão pescando. Agora, você imagine a frustração. Aqueles homens que desde menino pescam, porque eles aprenderam com os pais, a gente vê isso lá na chamada deles, no início dos evangelhos. Eles pescaram, eles conhecem o mar, eles conhecem o barco, eles conhecem a forma de lançar as redes, mas eles trabalharam a noite inteira. E o texto que você leu aí diz que eles pegaram quantos peixes? Não, senhora. Pegaram nada, pescaram a noite inteira, foi uma noite frustrada. Foi uma noite angustiante. Eu tenho que levar comida para os meus filhos que estão dentro de casa. Eu tenho que levar os peixes para vender ou para trocar os peixes pelo trigo. Eu tenho que levar para trocar, porque eles eram pescadores, eles usavam os peixes para trocar pelo vinho e pelo trigo ou pela cevada para fazer o pão, para que os seus filhos pudessem comer. Mas eles trabalharam a noite inteira. Eu não sei quantos de vocês já perceberam a lida do pescador de barcos pequenos. Aqui em Cabo Frio, aqui em Saquarema, aqui na Pedra de Guaratiba, tem muitos pescadores que fazem assim. Os grandes barcos saem para alto mar, vão embora, passam semanas, às vezes passam 2, 3 meses pescando. Mas os pescadores de barcos pequenos, eles saem por volta de meia-noite, 1h da manhã, eles saem, esticam as redes, e quando dá lá para 4, 5 horas, vem raiando o dia, eles puxam as redes, recolhem as redes. Às 7 horas da manhã, 8, mais tardar, eles estão encostando na praia. A gente comprou muito peixe aqui na Pedra de Guaratiba. Assim, o pescador estava chegando com peixe fresquinho. Mas aqueles homens trabalharam a noite toda. Pegaram nada, estão cansados, estão esgotados. De repente chega um transeunte lá de longe, e diz assim:
Tem alguma coisa para comer aí? E a resposta é frustrada. Tem não. Eu não sei quem é. Pode ser um velho pescador. Pode ser alguém que tenha mais experiência que eu. Pode ser alguém que não saiba de nada de pesca. Mas aquele homem lá de longe, da beira da praia, aproximadamente 80 ou 100 metros de distância, grita de lá e diz: lance a rede do lado direito. Eles aproveitaram a oportunidade e lançaram a rede. Quando lançaram a rede, um deles conheceu. João conheceu quem é. Disse a Pedro: é o Senhor. Meus irmãos queridos, a presença do Senhor é tão gloriosa, a presença do Senhor é tão extraordinária, que Pedro estava sem camisa. Foi o que ele fez? Correu, se vestiu e pulou no mar, porque a rede estava muito pesada. Uma das coisas que o pescador faz quando a rede está muito pesada é descer e apoiar a rede de um lado e do outro para ela não se romper. A presença do glorioso Jesus não muda, não transfere atitude, não muda a atitude que você tem que tomar. A vigília, a vigilância, o cuidado que você tem que ter. Eles obedeceram, lançaram a rede. Na hora de puxar a rede, ela pode se romper, porque está pesada demais, o pescador desce, apoia a rede, puxa a rede até a beira da praia. Não dá para puxar para dentro do barco. Então ele vai puxando para a beira da praia. E aí tem até chamada na sua leitura aí, na Bíblia que você está usando, está escrito um subtítulo assim: pesca maravilhosa. Mas começa com uma pesca frustrada, não é isso? Uma noite inteira de frustração, de aflição, por trabalho, conserta a rede, lava a rede, prepara a rede, mas na hora de puxar a rede não tem nada. Esta é a terceira aparição de Jesus. É o terceiro domingo depois da ressurreição de Jesus. Meu irmão, minha irmã, tudo que foi registrado nos evangelhos tem um propósito. Tudo que Jesus fez desde o seu nascimento, desde a criação do mundo até o seu nascimento, o seu desenvolvimento em Cafarnaum, a fuga para o Egito, tem um sentido para nós. Tudo que os evangelhos registram foram registrados para informação, para a história do mundo e para os crentes crescermos na fé, voltados para o Senhor. Cada movimento, cada palavra, cada olhar, tudo que Jesus fez tem um propósito. Tudo que Jesus fez tem um objetivo em mira. Algumas das ações mais claras, mais simples, nós percebemos, como o fato dele nascer, crescer, morrer, ressuscitar. Isso são fatos claros narrados no Evangelho. É preciso, então, perceber que também a sua crucificação teve um motivo extraordinário: levar sobre si o castigo de todos nós. A terceira aparição de Jesus, na narrativa desse texto, narra uma noite de pesca frustrada. Pedro e seus amigos já estavam experimentados na pesca. Eles conheciam a Jesus. Eles conheciam a Jesus e caminharam aproximadamente 3 anos atrás, ou lado a lado de Jesus. Especialmente Pedro, João e Tiago
estavam com Jesus nos momentos mais lindos e nos momentos mais radicais da vida do Jesus terreno. Eles estavam lá na transfiguração do monte, quando Jesus aparece com Elias e com Moisés, mas eles estavam no Getsemane, quando Jesus chorava com angústia de alma. Mas nesta hora não conheceram quem era Jesus. Pode ser que os problemas que você esteja enfrentando não te permitam conhecer que Jesus está do seu lado, que Jesus está na sua caminhada, que Jesus não te abandonou, que Ele está juntinho de você. Pode ser que alguém precise te dizer, como João teve que dizer para Pedro, é o Senhor. Mas ainda que ninguém diga, eu quero que você saiba que Jesus não te abandona, Ele nunca te abandonou, Ele nunca vai te deixar para trás. A pesca pode ser frustrada, o trabalho pode ser intenso, extasiante, parece que tudo está perdido, mas saiba, Jesus está com você. Jesus está ali na praia, olhando para você, cuidando de você, e na hora certa, Ele vai dizer, lança a rede do lado direito. Eu não sei quando vai ser a sua hora de lançar a rede. Eu não sei quando vai ser a hora de você colher os frutos do seu trabalho. Eu não sei qual vai ser a hora de você alcançar os seus sonhos, mas eu sei de uma coisa: Jesus está cuidando de você. A Bíblia nos deixa isso de maneira muito clara. Jesus estava na praia vendo os discípulos frustrados. Depois de uma noite de intenso trabalho, já recolhendo as redes, já prontos para desistir, Jesus aparece para dizer, lance novamente a rede. Não desista. Sonhe sonhos grandes. Realize coisas para a glória de Deus. Seja o melhor na sua vida. Seja o melhor para fazer tudo para a glória de Deus. A primeira coisa, então, que eu quero lembrar dessa terceira aparição de Jesus é que ele aparece numa noite de pesca frustrada. Uma noite frustrada. Uma noite onde nada deu certo. Trabalhamos demais e nada aconteceu. A segunda lição que eu quero tirar desse texto é que eles tiveram uma revelação graciosa de Jesus. Jesus aparece, aí os versículos 4 a 6, Jesus aparece. Está amanhecendo o dia, esgotados, recolhendo as redes, prontos para puxar o barco para a beira e levar a sua frustração para casa. João registra a alusão a esse dia da noite para o dia. Vem amanhecendo o dia, a luz já vai brilhar, mas a luz brilha ainda no meio da escuridão. Jesus chegou. Jesus entrou na história. Aqui Jesus aparece com os discípulos quando a luz do dia começa a raiar, numa encenação prática do que ele estava para fazer em suas vidas, trazer luz, direção e propósito. Quando Jesus chega, tudo na vida muda, tudo cria sentido com Jesus. Com Jesus é melhor. Jesus, quando aparece, diz para eles, traze alguns peixes. Vocês pescaram? Traze. Está na hora de comer. Aqueles homens cansados e com fome, Jesus disse, vamos comer. Vem para a beira da praia, vamos comer. O Senhor Jesus havia preparado a brasa para assarem os peixes. Mas o Senhor Jesus também já tinha os peixes e o pão. De nada Jesus tinha falta. Nada ele deixou faltar para os discípulos. Nada ele vai deixar faltar para os seus discípulos em qualquer tempo.
Os discípulos cansados e com fome, Jesus deu a comida que eles comiam lá naquela época: pão e peixe. Para você, nas suas necessidades, Jesus vai dar o pão que você precisa, o peixe que você precisa, ou a conta que você precisa pagar, se você confiar nele, se você obedecer a ele. Lembre da lição. Os discípulos precisaram obedecer, fazer mar alto de novo, lançar de novo a rede, para depois recolher os peixes. É preciso primeiro obedecer, para depois colher o fruto do trabalho. Trazei alguns peixes. Jesus é o soberano e poderoso Senhor. Em nada ele precisa de nós, mas ele sempre exige de nós obediência. Quando os discípulos chegaram na beira da praia, Jesus disse a eles: trazei alguns peixes. Enquanto eles se preparavam, eles olharam para Jesus, mas já tinha lá pão e já tinha lá peixe. Quem foi que deu peixe para Jesus? Quem foi que deu pão para Jesus? Ele não precisa de mim. Ele não precisava dos apóstolos. Ele não precisa de você. Mas ele quer que você participe desse negócio. Por isso ele diz: traze o peixe para comermos juntos. Cristo é o soberano e poderoso Senhor, mas nos trata como família, nos trata como filhos, como herdeiros das promessas, como alguém que é responsável de manter a sua família. Ele convida a mim e a você. Ele deseja nos envolver em seus propósitos maiores, realizando os milagres que nós não podemos fazer. Ele realiza os milagres, mas a mim e a você compete obedecer, obediência. Em terceiro lugar, tudo é transformado com a presença de Jesus. A terceira aparição do Jesus ressuscitado foi numa noite frustrada, pesca frustrada, de trabalho frustrado. Foi num momento, os discípulos tiveram uma revelação graciosa: é o Senhor! E em seguida, tudo é transformado. Nosso terceiro ponto é para lembrar que tudo na nossa vida pode ser mudado, pode ser transformado. Tudo já estava preparado: o pão e o peixe. Imagine um filme. E aí você gosta de filme, né? Imagine um filme. Vai abrir a cena. As cenas passam na mente dos discípulos. A multiplicação dos pães e dos peixes por 2 vezes. Quando Jesus sustenta a multidão de famintos. O partir do pão na Páscoa. O partir do pão com os 2 discípulos de Emaús. Quando eles chegam na beira da praia, que eles vejam pão e peixe. As cenas de extrema intimidade com o Senhor Jesus, onde Pedro e seus colegas podem sossegar o coração, abandonar as incertezas, as inquietações e as frustrações da noite de intenso trabalho, para desfrutar ao lado do Mestre de mais uma refeição abundante e saborosa. A noite frustrada transformou-se em manhã grande alegria, de grande bonança. A aflição de não ter como suprir a família foi transformada em reveladora presença do Cristo ressuscitado, que transforma o nada em tudo, a tristeza em alegria, a noite fria em amanhecer glorioso. Jesus está conosco. Aquele chamado de Jesus é extraordinário. Uma das cenas que os discípulos podem contemplar ou relembrar agora é a cena do chamado deles à beira do mesmo lago. Quando lá em Mateus 4, 18 a 20,
Jesus diz a eles: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Como eles responderiam de forma imediata ao chamado daquele que eles não conheciam direito, que mal ouviram falar, mas eles largaram as redes e saíram atrás de Jesus. Agora, eles contemplam o Jesus ressuscitado, o seu Senhor vitorioso, glorioso. Como eles não obedeceriam à voz deste Senhor, que eles conhecem, que eles conviveram juntos, que eles experimentaram tempos gloriosos, e nesta cena de lembrar as coisas maravilhosas que Jesus fez, eles obedecem ao Senhor e trazem os peixes para a beira da praia. Jesus continua agindo na história ainda hoje. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou tinha um propósito. Lá no passado, hoje, e terá propósito todos os dias. Todas as realizações do Senhor Jesus têm propósito de salvar a minha vida e de abençoar a minha família, de abençoar a sua vida e da sua família. Tudo que Jesus fez inclui a nossa família no cuidado de cada amanhecer. Ele alcançou a sua vida para que você pudesse experimentar o mesmo propósito daqueles primeiros discípulos, ter comunhão com Ele, ter a certeza da vida eterna. Mas ainda hoje, Ele convida a mim e a você para, como aqueles discípulos, sermos ganhadores de novos discípulos e, como Ele, cuidarmos uns dos outros. Pense nas bênçãos que você já recebeu. Imagina só, quais foram as graças que você recebeu do trono de Deus esta semana que passou. Não dá para lembrar de todas? As graças que você recebeu hoje, pense nelas. Essa fica mais fácil. Elas estão aqui, ó. Eu acordei em cima de uma cama boa de dormir. Alguém aqui não teve esse privilégio? Antes de acordar, eu estava protegido por paredes para ninguém interferir no meu sono. Quando eu levantei, abri a bica e estava lá a água correndo. Ô, Senhor! Quantos daqui tiveram de carregar água na lata? Água para poder ter água em casa? Alguém que teve esse privilégio aqui? Não queira, irmã. Eu passei por isso. Ia longe buscar água. Minha mãe ia com a lata de 20 litros e eu ia com a latinha de 3 ou 4 litros na mão. Meu irmãozinho menor ia com a chaleirazinha de café e todo mundo trazia água para casa. E era longe, às vezes 1 quilômetro, 2 quilômetros, para buscar água. Não é longe não, gente. É ir ali no hospital de Marechal Hermes, ali no Carlos Chagas. Daqui ali, é ir lá buscar uma lata d'água e trazer a lata d'água na cabeça ou no ombro, ou pendurada no braço, trazer. Jesus supriu a nossa necessidade, hoje é só abrir a torneira. Muita gente não valoriza isso, porque não pensa na graça de Deus revelada para conosco, nas coisas mais simples. Mas eu quero lembrar para você, pensa nos pecados que você cometeu hoje. Não vou confessar para você os meus, não. Eu quero que você pense os seus. Jesus pagou por eles. Jesus lavou com seu sangue os seus pecados. E ao aparecer ressuscitado, Jesus, agora naquela tarde, naquela manhã gloriosa, Jesus senta, serve os discípulos e come com eles. Não é um fantasma. É o próprio Jesus ressuscitado, comendo com seus discípulos. Desfrute da companhia de Jesus. Eu gosto de lembrar da figura de recém-casados.
Eu casei outro dia mesmo, né? Eu vou fazer 42 anos de casado. Saía para trabalhar, louco para voltar para casa. Vocês não, né? Nenhum de vocês teve essa experiência, né? Saía para trabalhar, ia o dia inteiro de trabalho pensando quando é que eu vou voltar para casa. Os irmãos aqui da igreja, que foram marinheiros, que tiveram de viajar, sonhavam com a mulher lá longe de casa. É, Bartolomeu? Lá longe de casa, sonhar, meu Deus, eu tinha que estar chegando em casa. Gente, nós precisamos pensar em Jesus dessa forma. Pensar em Jesus, desejar a companhia de Jesus, desejar a companhia daqueles que amam a Jesus, para juntos lermos a Escritura, para juntos orarmos, para juntos louvarmos ao Senhor e contarmos as bênçãos do Senhor. O escritor sacro colocou isso numa poesia que depois foi colocada a música dizendo: canta minha alma, canta o Senhor. No outro escritor sacro, ele diz: quantas bênçãos, dize quantas são. É preciso voltarmos para o Senhor, é preciso pensar que Jesus não está longe, é preciso lembrar que ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido irmão, minha irmã, na terceira aparição de Jesus, tivemos 3 lições. Eu podia tirar muitas outras. Jesus aparece quando tudo está dando errado. Uma noite de pesca frustrada. Aqueles profissionais não conseguiram nada. Jesus apareceu. Jesus aparece ainda hoje para você. Abre seus olhos. Quando tudo não dá certo, quando nada acontece como você planejou, lembre-se, ele não está longe, ele está aí com você. A segunda lição, eles tiveram uma revelação gloriosa. Jesus apareceu. A noite foi horrível. Jesus apareceu e transformou a noite em alegria, em dia glorioso. Jesus vai aparecer para você. Jesus está com você todos os dias. Na terceira lição, tudo foi transformado para eles. Para mim e para você também já foi. Como diz o escritor sacro, nós, os crentes, livres do medo, já resgatados, Jesus morreu por nossos pecados. Pois é, por sua graça, livre hoje eu sou. Sou livre do pecado, da morte, do julgo, da perdição. Sou livre do inferno. Sou cidadão do céu. Está ruim para você, irmão? Está difícil? A semana não se avizinha uma semana boa? Clame ao Senhor. Ele está perto. Abra os seus olhos para enxergar. Pedro, aquele que andara pertinho de Jesus, não reconheceu que Jesus estava perto. Mas alguém o avisou e hoje eu estou avisando para você. Jesus está perto. Depois de reconhecer que Jesus está perto, obedeça a Jesus. Faça o que ele mandar. Como eu amo Maria. Gente, as pessoas dizem que os evangélicos não gostam de Maria. Nós amamos nossa irmã Maria. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe do nosso Jesus de Nazaré. Porque para ser mãe de Deus, ela teria que ser uma deusa. E Jesus estava desde antes da criação do mundo com Deus. Mas quando Maria tinha oportunidade para dar testemunho, ela dizia sempre assim: fazei tudo que ele mandar. Fazei o que ele mandar. E aquela mulher ensinou todo mundo a orar e a buscar a Jesus. É preciso voltarmos para Jesus.
nesta terceira lição, nós precisamos aprender que tudo foi transformado. Eu e você também já fomos de destinados para o inferno, para filhos de Deus, para herdeiros das moradas eternas. Então vamos fazer o melhor da nossa vida. Como disse o escritor sacro, de novo, agora você vai me ajudar. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me sumiço ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Lembre-se, o pão e o peixe que você precisa, que os discípulos precisavam, Jesus já tinha pronto na beira do mar. As graças que você precisa também estão te esperando na beira da praia. Confie, espere, caminhe para lá, porque Jesus quer te abençoar mais e mais. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde com uma semana gloriosa, abençoadora, maravilhosa. Nós vamos, meus irmãos queridos, abrir a Bíblia em mais um texto de 1 Crônicas 16, 26, 28 a 36. Senhor, nós te agradecemos porque tua palavra viva, poderosa, ainda hoje se estende sobre nós como bênção, também nos convocando, Senhor, a reconhecer quem nós somos, e depois derramas as tuas bênçãos sobre nós. Assim te rogamos que o Senhor nos habilite a sermos crentes sinceros nesta semana, crentes obedientes, crentes que experimentam a gloriosa ação do Jesus ressuscitado em nossas vidas. Faz assim, Senhor, comigo, faz assim, Senhor, com os meus irmãos, para testemunharmos e testificarmos diante do mundo que somos do Senhor, que vivemos por causa do Jesus ressuscitado e que morreremos para encontrar com Jesus ressuscitado na glória eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, então? Ou você acompanha aí na leitura comigo? Vamos juntos? Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e poder. Juntos, deem a glória devida ao seu nome. Tragam uma oferta e entrem na sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Firme está o mundo e não se abalará. Regozijem-se os céus, exultem a terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Ressoe